Essa é a aula número 6 e nessa aula nós vamos falar sobre o livro de Josué. Nessa etapa, o povo de Deus, ele chegou até a terra prometida, e já chegou ao ponto mais próximo da terra prometida, e agora eles estão sob a liderança de Josué. O tema desse livro é Risco e Vitória da Fé em Israel. Então, o livro fala sobre conquistas e sobre vitórias por meio da fé e os riscos que Israel tem de contaminação, né, durante essas conquistas. Existe uma conexão do livro de Josué com o livro de Deuteronômio. No livro de Deuteronômio, que é o último livro escrito por Moisés, nós temos a história de uma nova geração de israelitas, né, sendo liderada ainda por Moisés, depois de terem saído do Egito e atravessado o deserto do Sinai. Dessa travessia houveram apenas 2 sobreviventes daquela primeira geração, dos quais um é Josué, o escritor e o principal personagem desse livro, o livro de Josué. Aqui nós temos um resumo do livro de Josué. Então, Josué foi um homem escolhido por Deus para suceder Moisés e para liderar a nação de Israel até a terra prometida, até a terra de Canaã. O livro narra a conquista e a ocupação dessa terra por Israel sob a liderança militar de Josué. Então, Deus declara explicitamente que todos os habitantes dessa terra a ser conquistada, eles deveriam ser expulsos ou até destruídos para que fosse garantida a pureza espiritual e a devoção total a Deus por parte dos israelitas. Nós temos também a cristologia no livro de Josué, e embora não existam profecias sobre Cristo no livro de Josué, existem vários tipos que podem ser observados, né? Várias ocorrências tipológicas sobre o Senhor Jesus. Vamos citar apenas uma delas, que é o cordão de escarlate, a janela de Raabe. Então, no capítulo 2 de Josué, versículo 18 e versículo 21, nós vemos que um cordão de escarlate, um cordão vermelho, foi colocado à janela de uma mulher chamada Raabe, e esse cordão representou salvação. Esse símbolo representou salvação através da identificação dessa mulher chamada Raabe nessa cidade que estava sendo conquistada. Esse cordão de escarlate, ele representa Cristo. É um tipo de Cristo. Nós temos também no livro a ocorrência de uma cristofania. Cristofania é uma aparição de Cristo em forma corpórea no Antigo Testamento. Então, segundo alguns estudiosos, existe a aparição corpórea de Cristo, do Senhor Jesus, no Antigo Testamento, mesmo muito antes dele nascer, e a essas aparições é dado o nome de cristofania. E alguns estudiosos acreditam que na ocorrência que tem em Josué capítulo 5, versículo 14, é um caso de cristofania, em que Josué ele se encontra com um ser, com um homem, que é identificado como o príncipe do exército de Deus, ou o chefe do exército de Deus. O autor do livro é o próprio Josué, a autoria é atribuída ao próprio Josué, e o período em que essa história aconteceu foi de 1460 até 1420 a.C. Os tópicos abordados no livro de Josué são, primeiro, a conquista de Canaã, a conquista da terra prometida. Então, é o ingresso de Israel em Canaã, depois de atravessarem o rio Jordão. Depois tem também a queda de Jericó, a queda de uma cidade chamada Jericó, e a conquista das terras por meio de intervenções miraculosas, por meio de intervenções divinas. A
A segunda parte do livro fala sobre a divisão de Canaã, a divisão da terra prometida. Então a terra ela é distribuída, né, ocorre a distribuição das terras entre as tribos de Israel, entre as 12 tribos de Israel. E são também estabelecidas algumas cidades, que são cidades especiais. Aqui nós temos o esboço do livro de Josué. Então, a primeira parte do livro, que é a conquista de Canaã, ela vai do capítulo 1 até o capítulo 12. A parte A fala sobre o ingresso em Canaã, e nessa parte nós temos Josué sendo comissionado, né, e após o comissionamento ou a nomeação de Josué, né, para liderar o povo, ocorre o envio de espias para uma terra chamada Jericó, lá em Canaã. Então, Jericó é espiada porque Josué envia espias, né, para olhar a cidade, para verificar a cidade. E depois nós temos o Rio Jordão sendo atravessado pelo povo de Israel, e aí eles celebram a Páscoa do Senhor, seguindo aí o mandamento dado lá no livro de Êxodo. Então Josué ele enviou 2 jovens espias para avaliarem, né, analisarem a cidade de Jericó antes da ocupação. Esses espias eles foram ao encontro de uma mulher chamada Raabe. Ela era uma prostituta e ela morava acima do muro da cidade, bem próximo ao muro da cidade, uma cidade muito fortificada, muito poderosa, que era a cidade de Jericó. E Raabe, ela recebeu esses 2 homens israelitas e ela os escondeu do rei de Jericó. Ela os escondeu das autoridades de Jericó. Os soldados de Jericó, eles perceberam aquela espionagem, eles perceberam que aqueles homens estavam ali na cidade, né? Eles conheciam Israel, o povo de Jericó sabiam quem era Israel, conheciam a história de Israel e as suas vitórias também, e como Deus era com Israel. E então eles foram em busca de encontrar esses 2 espias. Mas Raabe, ela escondeu os 2 homens, ela escondeu os espias lá no terraço da casa dela, né? Ela escondeu entre as palhas, escondeu eles entre os talos de linho que ela tinha ali no terraço, para que os homens não fossem capturados. Quando ela foi abordada pelos soldados de Jericó, ela disse que, de fato, 2 homens haviam passado por ali, mas que já tinham ido embora e ela não sabia quem eles eram. E aí ela apontou que esses soldados deveriam perseguir os israelitas, né, e os soldados partiram achando que estavam perseguindo os 2 espias israelitas que, na verdade, estavam escondidos pela prostituta Raabe. Quando ela voltou a conversar com eles, ela fez um acordo com eles. Ela pediu que tanto ela quanto a sua família fossem poupadas, né? Que suas vidas fossem poupadas durante o ataque de Israel. Ela pediu segurança para ela e para sua família. Então aqueles 2 homens eles entregaram para ela um cordão que era o cordão de escarlate, um cordão vermelho, e ela deveria pendurar na janela da casa dela para que pudesse identificar qual era a casa dela durante o ataque. Assim ela e a sua família que estivessem dentro da casa estariam em segurança. Depois aqueles espias eles retornaram a Josué, eles confirmaram que aquela cidade já conhecia Israel e que eles tinham medo de Israel. E então Josué se preparou e partiu em direção a Jericó. Para poder chegar em Jericó era necessário que Josué, juntamente com Israel, atravessasse o Rio Jordão. Durante a caminhada de Israel, os levitas, eles levavam a Arca da Aliança e eles iam à frente de toda a comunidade. Eles iam à frente guiando o caminho. E quando os levitas eles pisaram no Rio Jordão, eles tocaram ali o Rio Jordão, a correnteza do rio parou, né, e abriu o rio para que eles pudessem passar. E eles atravessaram o Rio Jordão
com os pés secos. Eles atravessaram o Rio Jordão de um modo miraculoso. Durante essa travessia, Deus ele ordenou a Josué que levantasse 12 homens, um de cada tribo de Israel, e ordenou que cada um deles retirasse uma pedra do meio do Rio Jordão e levasse aquela pedra para o local onde eles iam acampar, para que servisse de memorial, para que servisse de testemunho para as gerações futuras e para que eles soubessem o que aconteceu, para que eles soubessem sobre essa travessia miraculosa do Rio Jordão. Depois disso, eles celebraram a Páscoa do Senhor. Quando Josué estava perto de Jericó, ele levantou os olhos e olhou, e diante dele estava em pé um homem com uma espada desembainhada na mão. Josué ele se aproximou e perguntou para ele: você está ao nosso favor ou a favor dos nossos inimigos? E o homem respondeu: nenhum dos dois. Venho agora como chefe do exército do Senhor, ou venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué, quando ouviu essas palavras, ele se prostrou com o rosto em terra, em reverência, em adoração àquele homem que estava diante dele. E Josué perguntou para ele: o que diz o meu senhor ao seu servo? Então o chefe do exército do Senhor respondeu a Josué: tira as sandálias dos pés, porque o lugar que estás pisando é santo. E Josué obedeceu à voz daquele homem. Depois, na parte B, nós temos a campanha central, nós temos a ocupação de Israel na parte central da Terra Prometida, e é nessa parte que acontece a queda da cidade chamada Jericó. Ocorre também o pecado e castigo de um israelita chamado Acã. Depois ocorre a captura de uma cidade chamada Ai e também da cidade de Betel. E, por fim, ocorre uma aliança entre Israel e uma cidade chamada Gibeon. Então o povo de Israel sitiou Jericó, sitiou seus muros, era uma cidade fortificada, e eles se prepararam para poder conquistar aquela cidade. Antes de entrar na cidade, Josué lhe advertiu os israelitas sobre o cuidado que eles deveriam ter com anátemas, com maldições, porque aquele povo era um povo idólatra, aquele povo tinha os seus deuses, tinha os seus objetos sagrados, e o povo de Israel não podia, não deveria tomar nenhum daqueles objetos, nenhum daqueles objetos sagrados, pois seriam anátemas, representariam maldição para Israel. Então, quando o povo sitiou a cidade de Jericó, quando o povo de Israel sitiou a cidade de Jericó, eles deram 7 voltas durante 7 dias em volta dos muros de Jericó. No último dia, eles deram 7 voltas, no mesmo dia deram 7 voltas, e haviam 7 sacerdotes à frente deles, à frente do exército, utilizando 7 trombetas. Eles fizeram silêncio durante todos esses dias, e no último dia, né, ao final desses dias, aconteceu o toque das trombetas e um grande brado, um grande grito do povo de Israel. E o muro simplesmente caiu, e Israel destruiu totalmente a cidade de Jericó. Aquela mulher chamada Raabe e a sua família, eles foram resgatados e passaram a viver com os israelitas depois disso. Depois de uma sequência de vitórias do povo de Israel, aconteceu algo diferente. O povo de Israel foi derrotado por uma cidade, foi derrotado por um povo inimigo. Esses eram os amorreus. E uma cidadezinha, uma cidade muito pequena chamada Ai, derrotou Israel. Nessa derrota, Israel perdeu 28 homens, e Josué, quando viu aquilo acontecer, ele ficou prostrado. Ele, juntamente com os líderes de Israel, ficaram prostrados o dia inteiro, caídos, desanimados,
sem entender por que tinha acontecido aquilo, sem entender por que Deus não tinha dado a vitória nas mãos deles. E aí, de repente, Deus falou com Josué, né? Falou para ele se levantar, para ele se recompor, pois aquilo tinha acontecido porque Israel havia tomado anátema, havia tomado uma maldição, e, portanto, havia levantado a ira de Deus contra o povo de Israel. Eles lançaram sortes, né, para saber quem era o culpado, ou para saber quem teria feito aquilo, quem teria tomado algum anátema ali da terra, da cidade de Jericó. E as sortes caíram sobre um homem chamado Acã. Acã, ele tinha tomado daquele lugar uma capa babilônica e alguns objetos de prata e ouro, e isso foi o que trouxe a desgraça sobre Israel, foi o que trouxe a derrota sobre Israel. Por causa disso, Acã e a sua família, eles foram apedrejados e depois foram queimados. E isso fez com que a ira desaparecesse, a ira do Senhor cessasse sobre aquele povo. Novamente, Josué e o exército atacou essa cidade chamada Ai, e agora eles armaram uma emboscada contra eles e os derrotaram. Quando os reis das cidades vizinhas, eles descobriram, os vizinhos ali, as nações vizinhas de Jericó, eles perceberam, né, sobre as vitórias de Israel, eles fizeram uma aliança, eles fizeram uma liga e se uniram contra Israel. Esse povo eram os chamados os heteus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Entre aquelas cidades tinha uma cidade também que se chamava Gibeão. E esse povo, os habitantes de Gibeão, os gibeonitas, eles enganaram Josué de uma maneira muito interessante. Quando eles perceberam que o povo de Israel era vitorioso com quem quer que eles lutassem, então os gibeonitas, eles se vestiram com roupas muito velhas, né? E transportaram entre eles, separaram ali o que eles tinham na cidade de pão velho, de pão duro, né? E colocaram entre a bagagem, e eles se apresentaram diante de Josué, diante de Israel, como sendo um povo que vinha de muito longe, que estava vindo de uma viagem muito longa, né? Nisso, os israelitas, eles se compadeceram desse povo e fizeram uma aliança com eles, né? Então, o povo gibeonita fez uma aliança sob juramento com Josué, de que Josué não atacaria os gibeonitas, né? E como Josué não consultou o Senhor, então ele acabou sendo enganado pelos gibeonitas, porque Gibeão era uma das cidades a serem conquistadas por Israel. E por causa da aliança, eles não poderiam, né, destruir esse povo. Eles não poderiam aniquilar esse povo, mas apenas tomar posse da terra deles. Depois, a próxima parte, ela fala sobre a campanha meridional, ou seja, a campanha em relação à parte sul da Terra Prometida. Então, acontece um ataque pela Liga Amorita. E o que significa isso? Na verdade, pelo fato dos gibeonitas terem feito uma aliança com Israel, as cidades vizinhas, elas atacaram os gibeonitas. E Israel contra-atacou, Josué contra-atacou em favor dos gibeonitas. Depois houveram duas intervenções miraculosas durante essas batalhas, e Israel, ele derrotou todos aqueles reis que se levantaram contra eles, e houve a destruição das cidades do sul. Nessa batalha, houveram duas intervenções divinas. Quando os exércitos dos inimigos, eles percebiam que iam ser derrotados, eles começaram a recuar. E Deus, ele enviou uma chuva de pedras. E nessa chuva de pedras morreram mais guerreiros inimigos do que pela própria espada de Israel. Essas batalhas, elas só poderiam acontecer durante o dia. E como o dia foi passando, né, Josué, ele orou a Deus e ele ordenou ao sol que parasse sobre o céu de Gibeão. Né? Ele apontou e ordenou que o sol parasse,
E a Bíblia diz que o sol parou, a lua parou, e o sol não se pôs naquele dia durante um período de quase um dia inteiro. E nunca houve um dia como esse, nem antes e nem depois, em que Deus ouviu a voz do homem de uma maneira assim. Depois acontece a campanha setentrional, que é a mesma coisa que a ocupação da região norte, ali da Terra Prometida. E acontece um desafio, né, de uma liga formada pelos reis e pelos habitantes dessa região, da região norte. Também acontece o contra-ataque de Josué e acontece a vitória total sobre o povo inimigo. Deus, ele endurecia o coração daqueles povos para que eles atacassem Israel, fazendo assim com que eles fossem totalmente exterminados. Depois tem também o retrospecto da conquista, né, ou seja, uma retrospectiva dos reinos que haviam sido derrotados desde Moisés até Josué. A segunda parte do livro fala sobre a divisão de Canaã, a divisão das terras conquistadas em Canaã, e essa parte é do capítulo 13 até o capítulo 24. Então, a parte A fala sobre a distribuição das terras, a distribuição dessa terra entre as tribos de Israel. Então, são estabelecidas tribos na parte norte, as terras do sul são distribuídas para Judá, né, e Caleb. Caleb foi a segunda pessoa que sobreviveu à travessia do deserto, e ele era da tribo de Judá. Então, além das tribos estabelecidas ao leste, nós temos as terras ao sul sendo estabelecidas por Judá. Temos também as terras do centro sendo estabelecidas para os filhos de José, que são Efraim e Manassés. E depois nós temos a divisão das terras restantes. A parte B é a especificação das cidades especiais. Então, por mandamento de Deus, algumas cidades precisariam ser estabelecidas, agora já na terra conquistada, e algumas delas seriam as cidades de refúgio. As cidades de refúgio era para caso acontecesse no meio de Israel, né, uma morte ou por acidente alguém viesse a matar uma outra pessoa. Então, pela lei, né, quando alguém assassinava alguém ou quando alguém matava outra pessoa, ela deveria ser morta. O vingador de sangue era estabelecido para poder perseguir e matar essa pessoa. Então, as cidades de refúgio, elas eram feitas para, no caso em que comprovadamente uma pessoa tivesse matado outra por acidente, sem intenção, sem ódio, então ela deveria fugir para a cidade de refúgio e, portanto, se livrar do vingador de sangue. Temos também como cidades especiais as cidades dos levitas, porque a tribo de Levi, ou os levitas, eles não receberam uma herança em si, uma herança, uma terra, uma parte da terra. Então, eles iriam habitar, né, de modo em cidades que seriam distribuídas entre as outras tribos de Israel. Depois nós temos uma controvérsia que aconteceu com as tribos lá da Transjordânia, as 2,5 tribos que ficavam além do Jordão. E por fim acontece o discurso final de Josué e a morte de Josué. Aqui nós temos um mapa representando como que era a terra prometida antes e depois da ocupação de Israel. Então nós percebemos que a região era justamente essa, onde está o Mar Morto, aqui ao sul, o rio Jordão, fazendo uma conexão entre o Mar Morto e o Mar da Galileia. E essa terra era ocupada ali pelos amorreus, pelos cananeus, heteus, perizeus, heveus e jebuseus. Depois da ocupação, essa terra ela passa a ser ocupada pelas 12 tribos. Então, nós podemos ver aqui as 12 tribos de Israel, e aqui não aparece a tribo de Levi. A tribo de Levi, ela não teve uma herança
Eles habitariam em cidades especiais estabelecidas no meio de Israel. Nós também não temos a tribo de José, porque foi atribuído a José as tribos de seus 2 filhos. José teve um filho chamado Manassés e outro chamado Efraim. Então, o que aconteceu é que José ele foi substituído também por 2 tribos de seus filhos, Manassés e Efraim, e é assim que nós temos o mapa representando ainda 12 tribos de Israel. Na Transjordânia, ou seja, na região além do Jordão, nós podemos perceber aqui o estabelecimento de 2 tribos e meia, a tribo de Ruben, a tribo de Gade, e meia tribo de Manassés, a outra metade fica do outro lado do Jordão. E houve uma controvérsia, houve uma divergência dessas 2 tribos e meia com o restante de Israel. Os habitantes de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés, eles edificaram um altar na região do Rio Jordão, na região da fronteira do Rio Jordão, e era um altar muito grande, um altar de grandes proporções. O restante dos israelitas achou que as 2 tribos e meia estavam se rebelando contra Deus. Era uma rebelião contra Deus. Então, eles planejaram guerrear contra as 2 tribos e meia. Mas depois, diante de uma conversa, essas 2 tribos e meia, elas explicaram que aquele altar ele era apenas para servir de testemunho para as gerações futuras. Não era um altar a Deus estranho, nem uma rebelião contra Deus. Era só um testemunho de que eles também eram parte de Israel, que eles também pertenciam a Israel, embora eles estivessem do outro lado do Jordão. Por causa dessa explicação, não aconteceu guerra e o povo de Israel, ou seja, as tribos, não guerrearam entre si. Depois, Josué abençoa Israel e ele instrui que o povo não deveria se unir em casamento, né, com essas nações restantes, com o que sobrou das nações, daquele povo das terras ocupadas. Israel não deveria se unir a eles em casamento, porque isso traria morte sobre Israel, porque eles acabariam se inclinando diante de outros deuses, eles acabariam adorando outros deuses. Depois disso, Josué morreu e nós podemos ver agora no final do livro de Josué a palavra de Deus se cumprindo. A terra prometida foi conquistada e essa terra foi a terra prometida a Abraão, lá no livro de Gênesis. A aplicação prática do livro de Josué ela está em Josué capítulo 1, versículo 9. Está escrito assim: Não te ordenei isso? Esforça-te e sê corajoso. Não tenhas medo, nem te assustes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Para que nós possamos tomar posse daquilo que Deus já nos entregou, daquilo que Deus já nos preparou, não basta simplesmente crer, não basta nós apenas crermos, mas existe um esforço necessário da nossa parte para que a gente possa, através desse esforço, seguir a ordem de Deus com fé e com coragem e jamais retroceder, jamais voltar atrás. E manter também a certeza de que Deus está conosco na nossa batalha diária contra o mal. Aqui temos as referências bibliográficas e o esboço desse estudo foi feito com base no livro Conheça Melhor o Antigo Testamento, de Stanley Ellison, e também o resumo da Bíblia foi feito utilizando o site faithforhealing.com. Deus abençoe.